Olá a todos, bem-vindos de volta ao Relato Selvagem. Essa é a primeira vez que eu apareço aqui no canal e eu tô aqui para agradecer vocês. A resposta em relação aos últimos vídeos tem sido muito boa. Vocês curtem, compartilham, comentam e o algoritmo do YouTube, que é bem esperto, identifica isso e propaga os vídeos cada vez mais. Eu não fazia ideia de que o tema ataques de animais era tão popular entre vocês. É maravilhoso levantar todas as manhãs e ver dezenas de curtidas, centenas de comentários e milhares de visualizações. Na verdade, eu acho que eu desenvolvi um vício. Eu leio todos os comentários, eu levo em consideração todos os feedbacks, todas as opiniões que vocês deixam aí embaixo para trazer vídeos cada vez melhores e fazer vocês submergirem emocionalmente nas histórias. Eu só tenho um pedido, eu gostaria que vocês mantivessem o respeito e a cordialidade aqui embaixo, porque as vítimas são reais e os casos são reais, então seria bacana se a gente mantesse o respeito aqui embaixo. Eu percebi que o tema ataques de crocodilos é um pouco mais popular entre vocês e o menos popular são os casos envolvendo ataques de ursos. Eu gostaria de pedir para vocês que prestassem um pouquinho de atenção nas histórias de ursos, porque são histórias únicas. São animais que correm a mais de 60 km por hora, eles nadam, eles mergulham, eles sobem em árvores, abrem portas de carro, abrem portas de casas, janelas, enfim. São animais formidáveis e as histórias são bastante interessantes. E apesar de serem muito interessantes, elas não são tão populares quanto as histórias de outros animais no canal. E é por isso que eu estou pedindo para vocês darem um pouquinho de atenção às histórias de ursos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou dar sequência no vídeo e eu espero que vocês gostem. A história que você vai ouvir a seguir é um relato de Hank Taylor sobre seu amigo George Brown, também conhecido como Greg Brown, que foi atacado brutalmente por um urso, mas inacreditavelmente sobreviveu e voltou para caçar o urso novamente. Ele era um caçador que se denominava parte Aleut, parte esquimó siberiano, parte capitão do mar escocês e parte urso pardo. Greg era um homem interessante. Costumava fazer uma oração enquanto tinha um urso sob sua mira antes de atirar. Era uma oração aleuta, assim: velho de casaco de pele, minha esposa precisa de sua pele para a nossa casa. Meus filhos precisam de sua carne para suas barrigas. Devo matá-lo. Por favor, me perdoe. E atirava. Deus te ajude se você atirou antes de se desculpar, porque acreditava-se que se você tirasse a vida do urso sem respeito, aquele urso voltaria e pegaria você. Um pedido de desculpas é o mínimo a se fazer para tirar a vida de um urso. Até o dia de sua morte, Greg nunca atirou em um urso sem dizer essas palavras. Os aleutas consideravam os ursos marrons uma forma de pessoa na pré-história. Durante sua vida, o avô de Greg era um caçador de ursos em uma vila na ilha Kodiak. Seu avô contou a ele como era caçar ursos antes que as armas chegassem, e ele passou grande parte de sua herança para Greg. Em seu primeiro encontro com um urso, Greg chamou o episódio de O Urso Espelho. Ele estava caçando com sua família no rio Kenai quando tinha apenas 12 anos. Era outono, o céu estava azul, as árvores amarelas e bonitas. Ele estava com sede. Chegaram a uma bela nascente e Greg largou o rifle e se ajoelhou para beber água. Ele estava usando a água como um espelho, como os meninos fazem, olhando para o seu reflexo e como ele era bonito, deixando a água ficar parada depois da bebida. Atrás dele surgiu algo grande, marrom e escuro. Enquanto olhava para seu reflexo, ele viu que era um enorme urso em pé atrás dele. E quando ele se virou, esperando pegar sua arma, o urso o atacou, agarrando-o e lançando-o no ar. Greg chegou a 6 metros de distância. Ele ficou pendurado nos amieiros, com o ombro deslocado. Ele conseguiu colocar seu ombro de volta novamente, mas isso o deixou lesionado por toda a sua vida. O urso deu-lhe apenas uma palmada. Isso era tudo o que ele lembrava. Embora aquele urso tenha ferido Greg, foi outro urso que quase o matou. Na próxima vez que Greg teve um encontro com um urso, ele disse que o presidente Roosevelt tinha acabado de ser eleito. No final do verão ou outono de 1932 ou 1933,
Ele e seu irmão estavam pescando e preparando as armadilhas de inverno na baía de Shinitiná, um lugar com muitas geleiras. Ele subiu o glaciar Middle, prospectando uma área de armadilhas. Ele olhou para cima da colina e viu um monstruoso urso, realmente grande. Greg foi criado na ilha Kodiak, e quando ele diz grande, você pode apostar nisso. Os tempos eram difíceis na depressão e ele achava que poderia ganhar muito dinheiro se pudesse vender a pele de um animal daquele tamanho. Ele tinha um pequeno rifle .25-20 e imaginou que poderia matar o urso com ela. Ele escalou uma ravina profunda até o urso que estava se alimentando de grama. Ele ficou em uma boa posição e o tiro perfurou o urso direto na sala de máquinas. O urso soltou um rugido de arrepiar a espinha. Pulou na ravina e começou a descer a colina rapidamente. Greg imaginou que o animal faria isso, então ele correu para a direita, descendo a colina para interceptá-lo e dar mais alguns tiros nele. Ele ficou lá com o rifle em seu ombro, esperando o urso sair do sopé da colina. O urso não apareceu. Tempo suficiente havia passado e já era para o urso ter aparecido. Greg começa a pensar que foi enganado e que o urso estaria vindo pela direção oposta. Inconscientemente, de alguma forma, Greg sabia que o urso estava subindo a ravina, escalando por fora e vindo em direção a ele pelo mesmo caminho que tinha acabado de fazer. Greg gira o mais rápido que pode, levantando a arma para disparar. O urso o atingiu e quebrou a coronha de alavanca de seu rifle Winchester ao meio. A arma saiu voando e Greg caiu. O urso correu e alcançou Greg e subiu nele. Greg sabia que é recomendado fingir-se de morto quando um urso ataca, mas seu avô uma vez lhe disse: lute, ele pode te deixar em paz. Não se faça de morto, um homem deve lutar. Deixe a mulher se fingir de morta. Greg acerta o nariz do urso o mais forte que pode e dá vários socos em suas costeletas. O urso abre bem a boca e morde a cabeça de Greg, arrancando seu couro cabeludo. Greg puxa a cabeça para fora de sua boca enquanto ele tentava esmagá-la. Essa parte da história contarei com as palavras do meu próprio amigo Greg. Ele me bateu e eu fui jogado morro abaixo. Eu ainda estava consciente. Pensei comigo, graças a Deus, estou longe daquele filho da puta. Ele me derrubou bem longe da encosta daquela colina íngreme. Mas então ele veio novamente. Ele me puxou para baixo no chão e nós voltamos a lutar. Ele me bateu e me rolou nas folhas e montou em mim, cara a cara. Segurei os pelos do peito sob suas patas dianteiras e em um esforço para me puxar para baixo dele e me afastar de suas mandíbulas. Eu deslizo para baixo e ele recua ladeira abaixo. Eu continuo tentando segurar o pelo e ele fica bravo e começa a me arranhar. Quando sua cabeça desceu entre as patas dianteiras para me pegar, deslizei ladeira abaixo sob ele. Eu estava usando botas pesadas e rígidas, e o chutei na barriga o mais forte que pude. Acredito que acertei suas bolas, porque depois de um bom chute, ele soltou um rugido bem alto. O brutamonte me soltou, passou por cima de mim e desceu a colina como um trem de carga. Naquele momento, eu desmaiei. Quando voltei a mim, meu braço estava deslocado e eu estava sangrando muito. Meu couro cabeludo estava caído, pendurado. Meu sangue escorria em meus olhos. Estava todo mordido e não conseguia mover meu braço esquerdo. Eu olhei para baixo e minhas entranhas estavam saindo para fora. Falei para mim mesmo, estou ferrado. No sopé da colina havia um lago de castor com uma casa de castor no meio. Aquele filho da puta estava lá embaixo se refrescando na água. Pensei comigo, eu vou morrer, mas antes de morrer, vou matar aquele urso. Foram mais ou menos 13 quilômetros de ida e volta até a cabana. Com aquela quantidade de ferimentos, eu não tinha esperança de conseguir, mas aproveitei que meu sangue ainda estava quente e rastejei colina acima para pegar outro rifle. Era um rifle velho, mas ainda funcionava. Eu me arrastava devagar porque minhas entranhas estavam saindo para fora e meu braço estava doendo muito. Não conseguia mais usá-lo. Além disso, estava sangrando e desmaiando de novo. Eu rastejei até o sopé da colina. Com certeza, lá estava ele, o urso, deitado na represa dos castores.
Estava tranquilo, agarrado à casa do castor. Sua cabeça estava deitada em cima dela, e seu corpo estava debaixo d'água, abaixo de suas patas dianteiras. Eu não conseguia levantar o rifle apenas com a mão direita e segurá-lo para obter uma boa pontaria. Eu sabia que precisava atirar na cabeça dele e matá-lo, ou ele viria terminar de acabar comigo. Eu rastejei até um tronco coberto de musgo, deitei-me e apoiei o rifle naquele tronco, como se estivesse colocando-a em um banco. Era perfeito. Coloquei a mira bem na orelha esquerda dele e a atirei. Ele caiu morto. Essa é a última coisa de que me lembro. Meu irmão voltou para casa naquela noite. Como eu não estava lá, ele se preocupou. À primeira luz, meu irmão saiu para me procurar e me encontrou na trilha. Eu havia rastejado uma longa distância morro abaixo tentando voltar, mas estava delirando. Na verdade, nem me lembro de como cheguei ali. Meu irmão me pegou e me levou de volta para a cabana. Eu acordei e disse a ele: faça uma fogueira, pegue sua faca e esterilize a lâmina na chama. Saia e corte arbustos de salgueiro para fazer sondas e trazê-los de volta. Em seguida, esterilize sua faca novamente e não toque na lâmina. Ele prontamente obedeceu e trouxe um feixe de galhos verdes de salgueiro. Disse a ele: apare-os em sondas, para abrir minhas feridas que estão cheias de arbustos, grama, sujeira e baba de urso. Cuide para que não encostem em nada. Mais tarde, alguns médicos me disseram que fui muito inteligente. Eles disseram que não conseguiriam um instrumento mais estéril para sondar naquele momento. Naquela época, a gangrena, não as mandíbulas, causavam a morte na maioria dos ataques de urso. Eu que sabia que tinha que limpar as feridas, fazê-las sangrar e lavá-los com água e sabão, que era um bom antisséptico. Meu irmão sondou. Em seguida me lavou com aquele velho e duro sabão amarelo e água quente. Lavou e esfregou bem. Ele limpou todas as feridas, o estômago e o pedaço de pele. Meu irmão conseguiu tirar toda a sujeira e folhas de minhas entranhas. Foi horrível, a maneira como minhas entranhas se mexeram em meus dedos. Depois que as feridas foram limpas, eu disse a meu irmão para enxaguar as feridas com querosene. Era a única coisa que tinha além de uísque. Doeu como o diabo, porque eu tinha muitos ferimentos. Em seguida, disse a meu irmão para pegar uma linha de pesca de nylon trançada e agulha de vela. Nós costumávamos velejar, nós ainda tínhamos velas e sabíamos como costurar lonas. Tínhamos uma agulha de lona e linha de pesca de nylon, que eu disse a meu irmão para esterilizar no querosene e costurar minha barriga. Ele disse: não posso fazer isso. Com raiva, eu disse: é como costurar uma vela, costure. Então ele começou. Quando ele enfiava aquela agulha e puxava um entalhe para cima, eu desmaiava. Eu voltei à consciência e ele estava fazendo aquilo novamente. Suas mãos tremiam. Eu gritava: pelo amor de Deus, você vai me matar. Tome cuidado. Naquele momento, ele disse que simplesmente não poderia fazer isso e desabou em lágrimas. Eu explodi de raiva e disse: me dê a agulha. Sentei-me lá e tentei empurrar minhas entranhas para dentro. Eu segurava e às vezes meio que desmaiava, mas continuei. Eu apenas me concentrei em costurar como costurava uma vela. Eu trabalhei toda a volta da minha barriga. Essa é a última coisa da qual me lembro. Depois que cuidou de mim, meu irmão voltou ao local e esfolou o urso e conseguiu $100 por ele. Na época, isso era muito dinheiro. Uma pele de 3,60 metros. Era o maior urso que eu já havia matado. Um monstro de 3,5 metros de altura sob 2 patas. Por 2 semanas eu ficava indo e voltando da inconsciência. Meu irmão me trazia de volta, despejando sopa e água em minha garganta até que finalmente eu voltasse. Por sorte, ou por um trabalho bem feito, não tive gangrena. Demorou mais 1 semana ou mais antes que eu pudesse me locomover. Certo dia, olhei pela janela e vi outro urso pardo. Peguei meu rifle, de maior calibre, fui até lá e atirei nele. Fui até ele e levantei-o e chutei-o. Depois me virei e caminhei de volta para a cabana. Por muito tempo depois daquele dia, eu era um inferno com os ursos. Mas agora, não os odeio mais. Eu arrancava a camisa e mostrava minhas cicatrizes, que de certa forma era motivo de orgulho.
Uma vez mostrei para um doutor chamado Howard Homing, que olhou e disse: "Meu Deus, Greg, eu não poderia ter feito um trabalho melhor." Eu também não tive que pagar um médico por isso. Alguns amigos me perguntavam: "Greg, como diabos um nanico de 75 quilos como você, de pernas arqueadas, passou por tudo isso e sobreviveu?" Eu dizia: simples, eu não queria morrer. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Isso significa o mundo para nós. Uma playlist provavelmente deve estar sendo sugerida para você neste momento. Clique e divirta-se com os outros vídeos tão bons quanto este. Considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais. Assim, você estará ajudando a conscientizar mais pessoas sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem.